Oi, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao canal do Mais Um Colecionador. E hoje, galera, no vídeo praticamente semanal cultural aqui no nosso canal, vamos falar um pouco, comentar um pouco a respeito das leituras que eu realizei nessa última semana que se passou. E além, de eu mostrar os mangás que eu li, eu vou demonstrar também as scans que eu li, tá bom? Tem muita gente que veio perguntar pra mim nos grupos que eu participo no WhatsApp se eu leio somente mangás. Não, eu não leio somente mangás, pessoal. Se você já conferiu o vídeo aqui da minha coleção naquele mangá Flash Tour de 2026, vocês estão ligados na minha condição atual, na qual eu me mudei para esse local e eu não tenho um estante para colocar todas as obras que eu coleciono. Por conta disso, eu dei preferência em expor os meus mangás, apesar que tá aqui praticamente uns 70-80% da minha coleção. O restante dos mangás estão em caixas ainda. E as minhas comics, aqueles materiais Marvel, DC, também estão dentro das caixas. As minhas graphic novels, que a Pipoca Nankin publica aqui, a Panini, a Dark Horse e assim por diante, também estão em caixas. E alguns dos meus fumetes, que são esses materiais publicados aqui no Brasil, principalmente pela Mitos, né? Tá até caído meu action figure do Pen ali. Esse material aqui da Sérgio Bonelli Editora. Eu já li praticamente tudo isso aqui, tá? Então não tenho o que ler de novo. Eu poderia reler e mostrar pra vocês, né? É muito bom, aliás, esses fumetes, esses quadrinhos italianos. Então, eu não leio somente mangás. A situação, entre aspas, me obriga a focar principalmente nos mangás. E também acaba que esse canal começou como um porta-voz, né, um propósito de demonstrar os meus unboxings de mangás, as minhas leituras, as minhas opiniões no que se refere aos mangás, tá? Mas eu leio de tudo praticamente, até mesmo livros. Enfim, sem mais enrolos e delongas, vamos demonstrar pra vocês as minhas leituras que eu realizei nessa última semana que se passou. Bora lá! Então, galera, o que eu li essa semana que se passou? Bom, esses aqui foram todos os materiais que eu consegui ler nessa semana. Foram apenas 6 mangás, tá? Mas eu li bastante scans, então isso justifica. Justifica o quê? A minha meta é, geralmente, ler pelo menos um mangá por dia. Porém, como eu dei muita preferência à minha atualização nas scans, né? Ler os capítulos que eu estava atrasado, as obras que eu estava atrasado há mais de 4 meses, acaba que eu foquei muito lá e deixei por carência, né, os mangás. Enfim, vou mostrar pra vocês no detalhe aqui e vou falar um pouco da minha opinião a respeito dessas obras aqui. Começando aqui com Tatsu Imortal. Esse aqui é uma obra que a Panini tá publicando aqui no Brasil. Esse aqui é o volume 3, é o último volume que eu tenho aqui na minha coleção. Eu já tinha lido o volume 1 e o volume 2. É uma obra aqui bem legal, é bem divertida. É aquelas obras passatempo. Você lê bem rápido, aquelas obras que eu falo que é a obra do troninho, é a obra que você leva, sei lá, quando você vai no banheiro, quando você vai fazer uma coisa assim, uma atividade, e não tem nada pra fazer, você vai lá e leva esse mangazinho, cara. É o mangá do troninho. Cara, é bem divertido a obra, eu acho ela interessante, tem bastante volumes publicados aqui no Brasil, mas não é uma obra assim que você fala, nossa, tem que pegar, isso aqui é obrigatório. É divertido, tá? É uma obrinha divertida aí, se você conseguir comprar um volume, 2, 3 em promoção, vale muito a pena, tá? É bem divertido essa obra aqui. Esse Tatsu aqui é um ex-yakuza, e agora ele é casado, né? E ele quer ser um dono de casa. E aí acontece algumas situações bem engraçadas e divertidas, né? Que conflitam a personalidade yakuza dele com a personalidade de dono de casa. É engraçado, é divertido esse mangá. Continuando aqui, tem uma coleção da editora Nova Sampa. É uma editora que já não existe aqui no nosso país. Cara, esse mangá aqui, confesso pra vocês que eu nunca ouvi ninguém falando dele a respeito, aqui no YouTube, ou em grupos de WhatsApp, em qualquer lugar que seja. Eu tô falando aqui de Variante, Wrecking for the World. Esse aqui é um mangá naquele nível do Senhor dos Espinhos, né? O Ibara no O, que eu já trouxe vídeo aqui no canal especial falando sobre. É um mangá que, além de eu achar interessante a arte, o roteiro é muito bem encaixado. Atualmente é a minha leitura, eu tô no volume 3, finalizando o volume 3, e muito provavelmente essa semana agora eu vou terminar a coleção, porque ela é completa em 4 volumes, e após isso eu vou trazer pra vocês a minha opinião final a respeito. Mas ele é um mangá que parece que eu estou lendo um filme, é bem interessante, eu achei bem expositivo, digamos assim. Ele é um mangá honesto, ele não tem uma proposta de ser algo grande, de algo serializado, ele é um mangá honesto. E essa honestidade dele me chamou a atenção. Por quê? Essa honestidade dele representa muito sobre o tema que é passado aqui. A gente tem quimeras, que até então são seres humanizados, disformes, né? Totalmente agressivos, que atacam seres humanos, consomem carne, e são seres assim monstruosos. E a gente tem uma organização que está por trás do governo, aqui no caso japonês,
para lidar e pesquisar a respeito dessas quimeras. E acontece que essa Aiko, que é a protagonista aqui, ela é uma das sobreviventes, né? Uma vítima que sobreviveu a um ataque de uma quimera. E ela teve, vamos dizer assim, uma mescla, uma mutação da quimera no seu braço esquerdo. E aí acontece que ela vai vir na história, né? E aí a Aiko, ela vai meio que despertando, né, essa variante desse vírus quimera. Eles vão falar agora aqui do queridinho das minhas leituras semanais. Gente, isso daqui é maravilhoso. Tô falando pra vocês aqui sobre Yu Yu Hakusho. Eu finalizei aqui, né, o arco do Espírito Delinquente, que é o começo ali do Yu Yu Hakusho. E aí a gente entra no arco do Detetive Espiritual. A gente, aqui nesse volume 2, a gente até consegue ver alguns casos, né, do que tá acontecendo aqui quando o Yusuke tá prestes a voltar pro corpo dele. Então a gente tem uma finalização aqui do arco. Isso aqui parece muito Hajime no Ippo. A finalização do arco do Espírito Delinquente. Eu achei bem divertido esse arco, gostei bastante. E nesse volume 3, a gente já começa de fato o arco do Detetive Espiritual, na qual o Yusuke, como a primeira missão dele, ele vai recuperar os tesouros roubados pelos 3 yokais, que é o Riei, o Goki e o Kurama. Então a gente tem a aparição, né, pela primeira vez do Riei e do Kurama aqui na obra. Eu achei bem divertido, eu gostei bastante desse arco aqui. A arte do Togashi é maravilhosa e o roteiro do Togashi sempre é muito engraçado. A forma com que ele usa os quadrinhos aqui é bastante divertida, porque ele extrapola, ele faz que nem o Akira Toriyama, ele extrapola o personagem, extrapola a comédia muitas das vezes, mas não perde o tom de seriedade quando convém. Aqui no volume 4, a gente já tem um começo de outro arco, né? No volume 3, na verdade, começa o arco da Genkai, que tá tendo tipo um torneio pra ver quem que vai herdar os poderes da Genkai. E aqui a gente tem, né, um arco ali, continuando o Detetive Espiritual, na qual o Yusuke junta com o Kuwabara, o Riei e o Kurama para invadir a Demonópolis e enfrentar as 4 feras, né? As 4 feras espirituais. Esse arco aqui é muito bom, é muito divertido, cara. A forma com que o Yusuke e os demais lutam é divertida. É isso, cara, é isso que eu posso dizer a respeito de Yu Yu Hakusho. É um mangá muito divertido, é um mangá bem legal e que eu considero, né, uma das obras-primas aí dos anos 90. Beleza, vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre as scans que eu li nessa semana que se passou. Bom, eu comecei algumas e outras eu continuei a leitura. Vamos começar aqui pelo grupo, né, das que eu li, começando, né, a coleção essa semana. Guia de Sobrevivência do Caçador de Bestas, eu li do volume 1 ao volume 9. O Cão Louco do Clã Sheon, eu li do volume 1 ao volume 12. Lutando contra Monstros, com Monstros, eu li do volume 1 ao 14, do capítulo 1 ao 14. O Mago dos Turnos, eu li do capítulo 1 ao 35. E A Volta do Mago dos Becos, eu li do capítulo 1 ao 37. Essas foram as scans que eu li essa semana, que eu comecei a colecionar, não, né? Eu comecei a leitura dessas scans. Agora a minha atualização semanal, digamos assim, né? Que seria aqueles as scans pontuais, que lançam um capítulo por semana, que eu tô nos atuais. Regressando como um bastardo do Clã da Espada, capítulo 88. Sentido Absoluto da Espada, capítulo 176. Nanotecnologia Marcial, ou Nanomachine, capítulo 305. E foram essas atualizações semanais que eu li. Agora, os que eu coloquei em dia a leitura nas scans. Regressão Absoluta, capítulo 75 ao 94. Minha Escolha, Infinity Gacha, também conhecido como Pick Me Up, o capítulo 177 até o capítulo 194. Esse aqui é muito bom, tá? Recomendo a vocês. Colocando em leitura também O Antigo Soberano da Eternidade, do capítulo 481 até o 514. Esse daqui é um manhwa, né, que seria uma scan, né, um mangá chinês. Turma, de tudo que eu falei aqui, eu recomendo para vocês a leitura, tá? Tanto as scans quanto os mangás que eu li, que eu demonstrei nesse semanoide para vocês, tudo eu recomendo. Eu deixei as capas aí para vocês, né, das scans, para ficar mais fácil de vocês encontrarem elas na internet. Eu também falei o título em português, para ficar mais fácil também de vocês encontrarem na internet. É muito bom, tá, você ler de vez em quando uma scanzinha ou outra, porque vai ajudar muito no seu hábito de leitura. Bom, eu me despeço aqui de vocês, um beijão no coração, valeu, falou e até mais.